Bom, hoje vamos de sanduba de contrafilé, cebola caramelizada na cerveja preta, alguns detalhes que vão deixar ele sensacional. Vamos lá, bora de rango! E a gente vai começar pela cebola caramelizada na cerveja preta. Então, eu vou partir aqui a cebola no meio, a gente descasca ela normalmente. Cebolas descascadas, a gente vai cortar elas em meia lua normal. Não pode ser muito fina, ela precisa ser um pouquinho mais grossa para ter textura. E quando a gente for caramelizar, ela vai ficar o ideal dentro do sanduíche. Bom, então aqui na panela a gente vai entrar com uma quantidade de manteiga, mais ou menos 1 colher. Liga o fogo. Eu vou adicionar um pouquinho de azeite também, para evitar que a nossa manteiga queime. Adicionado aqui, a gente espera agora ela derreter um pouquinho para entrar com a nossa cebola. Bom, aqui já derreteu a nossa manteiga, a gente entra então com a cebola. E aqui agora a gente mexe um pouquinho, deixa ela murchar. E depois a gente vai diminuir o fogo e adicionar a cerveja. Então, deixa ela dourar aqui primeiro, para a gente depois continuar o processo da cebola. Bom galera, aqui eu estou entrando com mais uma cebola, porque eu olhei aqui e achei pouco para o nosso sanduba. Então estou adicionando mais uma. Porque depois que ela caramelizar, ela vai diminuir bastante de tamanho mesmo. Então estou adicionando mais uma aqui. Aqui a gente já entra também com um pouco de sal para ajudar ela a desidratar, a murchar. Aqui a cebola já está bem branqueada, já deu uma boa murchada, uma tostadinha. Agora a gente baixa o fogo. E aqui, se a gente quisesse fazer a cebola caramelizada tradicional, a própria cebola sem nada, você vai adicionando um pinguinho de água para ela desgrudar do fundo, ela vai caramelizar naturalmente. Mas aqui eu quero fazer com cerveja preta, então eu entro com meio copo de cerveja preta. A gente mexe um pouquinho para soltar o fundo e agora a gente vai deixar ela aqui reduzindo em fogo baixo. Agora vamos continuar a receita. Bom, a cebola já está caramelizando ali, enquanto isso a gente vai aproveitar o tempo. Eu já vou cortar o meu pão, aqui tem um baguete de fermentação natural. O ideal é que você use um bom pão de qualidade, se for de fermentação natural melhor, para dar mais sabor ainda para o nosso sanduba. Então aqui eu vou tirar as pontas dele. E esse é um tipo de pão que ele tem que ser aquecido. Então a gente já vai passar ele ali na panela, porque ele frio naturalmente assim ele acaba sendo um pouco duro. Então a gente aquece ele para ele ganhar qualidade. Aqui tá um bom tamanho. Eu vou aproveitar, já vou cortar ele ao meio. Aí partidinho. Agora a gente vai entrar ali com manteiga na panela e vai chapear ele. Bom, aqui já tá a panela, fogo ligado. Nossa cebola ali caramelizando bonitona. Então a gente entra com uma colher generosa de manteiga, espera derreter para entrar com o nosso pão. Então aqui a gente já entra com o nosso pão, dá aquela apertadinha para pegar bem. E o segredo aqui é paciência, o fogo não pode estar muito alto. Aqui eu deixei o fogo alto só para derreter a manteiga rápido, agora a gente baixa ele de médio para baixo para tostar bem o nosso pão em toda a superfície. O pãozinho ficou aqui mais ou menos uns 5 minutos, mais ou menos, a gente quer que ele chegue nesse ponto aqui, ó, tostadinho. Agora a gente reserva ele aqui, queimando um pouco o dedo, que é normal. E agora a gente vai temperar o nosso contrafilé e a gente vai fazer aqui mesmo. Vou passar só um papel toalha para limpar a panela e a gente vai fazer na mesma frigideira. Bom, pão chapeado já, a gente vai para a nossa estrela agora, que é o contrafilé. Então eu tenho um pedaço aqui de contra. Ele tem mais ou menos 1,5 dedo, tá? Então ele vai proporcionar que a gente consiga chegar num ponto, ao ponto no caso, né? Que é o que era aqui meu contrafilé. Então a gente vai temperar ele com sal, sal dos dois lados da carne e também pimenta do reino. Bom, carne temperada, bora lá fazer ela. Bom, a panela tá torando, como dá pra ver. Eu vou entrar com um pouco de azeite aqui. E agora entrou com a carne, não mexe para ela criar aquela crostinha. Bom, aqui a carne já tá bem selada de um lado, ó, como vocês podem ver. Agora a gente vira ela. Aqui eu costumo diminuir mais ou menos para médio o fogo. A panela continua bem quente. E agora a gente vai entrar com mais ou menos 1,5 colher, 2 de manteiga, bem generoso. Um alho amassado. E aqui eu tenho um galinho de sálvia, alecrim e tomilho. Um pouquinho mais de azeite. E agora que a gente começa a banhar a nossa carne. Então isso aqui vai deixar ela bem suculenta e ajudar ela a chegar no ponto. Então a gente vai banhando e ela vai continuar grelhando. E esse banhar aqui com a gordura é uma forma bem clássica de fazer carne. Então você vai ver isso muito em restaurante, qualquer outro vídeo que você for ver na internet, essa é uma forma bem clássica de fazer. Aqui eu já desliguei ela aí no tato, caso você não tenha um termômetro, a gente pode tentar verificar o ponto da carne, que é basicamente, se você fizer assim, aqui tá mal passado, aqui ela tá no ponto, bem passada, e aqui estragou. E depois aqui da carne,
continua a saga da cebola. Você pode ver que a cebola ela ainda não chegou. Então ela continua aqui reduzindo. Ela continua ainda reduzindo mais um pouquinho para chegar no ponto ideal. E aí aqui então finalizada a nossa carne. Mais um minutinho a gente vai cortar ela. Bom, vamos cortar nossa carne agora. Fatiar ela em fatias não muito finas para colocar dentro do nosso sanduba. Então agora é a hora de verificar o ponto. Será que chegou? Provavelmente não vai entrar toda ela no sanduba, mas nada será desperdiçado. Aliás, provar para ver se tá bom, né? E aqui eu acho que todo mundo tinha até esquecido da cebola. Sim, enquanto a gente fazia toda a receita, a cebola tava lá caramelizando. Até ela chegar nesse ponto aqui. Então a cebola precisa realmente reduzir. Com a cerveja, ela vai dar essa textura mais cremosa na cebola. Bom, bora lá, sem mistério então. A gente vai pegar o nosso pão aqui. Nessa primeira banda, eu vou colocar um aioli mais verdinho, que eu fiz em casa. Quem quiser aprender essa maionese aqui, comenta aí. Em outro vídeo eu ensino. Então, a primeira base vai com aioli, bem generoso. E na outra banda, a mussarela de Dijon, que vai trazer essa pegada, esse amarguinho, que vai combinar com todo o sanduba. Agora a gente começa a entrar com a nossa carne. Então, eu vou dispor a carne aqui por cima da primeira banda. Também bem generoso. Depois da carne, umas 2 fatias de queijo mussarela. Agora eu vou dar uma maçaricada no queijo, muito cuidado se você for fazer isso em casa. Eu já lido com esse equipamento há bastante tempo, senão você pode simplesmente fazer assim ou colocar um pouquinho no forno. Eu vou maçaricar. Queijinho maçaricado, agora a nossa demorada cebola caramelizada. Ela tá bem quente ainda. A gente vai preencher nosso sanduba aqui com essa cebolinha. E depois da cebola vamos colocar um verdinho, uma rúcula, que ela vai trazer também uma textura, um sabor especial aqui para finalizar esse sanduba. E agora só fechar ele. Bom, agora a gente vai partir ele para ficar melhor de comer também, né? Bom, cortadinho, hora de experimentar. Eu tenho certeza que eu vou me sujar, mas vai valer a pena. Eu sabia que isso ia acontecer. Essa combinação, aioli, a mussarela de Dijon contra filé bem selado, grelhado, fica maravilhoso. E assim, se você chegou até aqui, curte o vídeo, ativa as notificações, se inscreve no canal, não custa nada, é gratuito e vai me ajudar bastante para essa e outras receitas. Eu vou continuar comendo aqui, agradeço por ter ficado até aqui, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!